Olá, paz a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Escatologia, Princípio do Fim. Te peço que já deixe o seu like, já compartilhe os vídeos que já estão aí em nosso canal. Assista esse vídeo e comente. Passe também esse para outros irmãos e outros amigos. Isso ajuda bastante o nosso canal. Bom, título desse estudo hoje é Corpo Glorioso. Vamos lá. Aqui Filipenses 3, 21 diz assim, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O nosso corpo abatido, esse corpo normal que nós temos aqui, que fica doente, né, que envelhece, que acontece todas essas situações, será conforme o corpo glorioso de Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui aos filipenses, que o nosso corpo abatido vai ser transformado num corpo glorioso conforme o corpo de Jesus. É um corpo que atravessa paredes. Vamos ver isso na situação onde os discípulos estavam trancados por medo dos judeus e Jesus simplesmente se apresenta no meio deles. E eles estavam com as portas trancadas após a crucificação, né? No caso aqui, após até a ressurreição. Diz assim, nesse dia, que era o primeiro da semana, à tarde, no caso aqui o domingo, trancadas as portas da casa onde se achavam os discípulos por medo que tinham dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. 8 dias depois, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se em pé no meio deles e disse: paz seja convosco. Foram duas situações em tempos diferentes, no espaço de 8 dias, né? Entre eles, como diz a palavra, que uma Tomé não estava presente. E aí, quando Jesus se afastou um pouco dos discípulos, os discípulos contaram a ele: olha, o mestre esteve aqui, aconteceu isso, aquilo outro. E ele falou: só creio se tocar nas mãos e no lado, e ver ali os furos do cravo. E aí, 8 dias depois, Jesus se apresenta de novo aos discípulos e as portas, nas duas situações, nas duas vezes, as portas da casa estavam trancadas, porque eles tinham medo que os judeus religiosos também fossem atrás deles, já que pegaram seu mestre, poderiam ir atrás deles para também os matar. Então eles estavam com as portas trancadas. E aí Jesus simplesmente atravessa ou a porta, ou a parede, ou o telhado, não sei. Simplesmente Jesus aparece, pôs-se em pé no meio deles. É isso que acontece. Tem um exemplo da semente. Qual é o exemplo da semente? A semente, quando é plantada, ela tem... Vamos botar essa sementezinha aqui. Olha como que ela é a sua substância. Olha só o que a terra começa a fazer. E olha aqui ela já brotando e olha aqui o final. Olha para essa imagem e olha para essa. Totalmente diferente uma coisa que é plantada daquilo que nasce após isso. O que é feito aqui embaixo na terra é um trabalho que a terra é que faz, né? Se planta um tipo de semente, o que nasce dali é algo completamente diferente. Então diz assim, a semente que foi plantada morre e nasce uma planta completamente diferente da semente que morreu. Assim será com o nosso corpo. Com que corpo ressuscitaremos? Diz assim o texto. O apóstolo Paulo está explicando aqui em 1 Coríntios, que ele faz a comparação, né, com a questão da semente. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Porque alguém deve ter pensado, né? Poxa, morreu, o corpo já se acabou, já não tem mais
ossos, não tem mais carne, não tem mais nada. Com que corpo que vai voltar? Pessoas que morreram já há muitos anos atrás. E ele continua dizendo: e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o trigo, ou de qualquer semente. É isso que o apóstolo Paulo está explicando. Quando o semeador lança a sua semente, ele não semeia uma árvore, ele semeia aquele caroço, né, o grão, e de repente dali se dá outro corpo. Um corpo é semeado e o outro corpo é nascido. É isso que ele está dando de exemplo aqui. Aí ele diz: mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. É assim, né? Cada semente de cada árvore, ela dá o seu próprio corpo diferente uma da outra. E aí ele vai continuando. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Semeia-se corpo natural quando morre. Ressuscitará corpo espiritual. Assim que Jesus der a ordem, o corpo que voltará não será mais aquele que foi sepultado, mas o corpo glorioso que será ressuscitado. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. 1 Coríntios 15, do 35 até o 44. A exemplo da semente que morre e depois nasce uma planta diferente, assim será nosso corpo. Aqui, né, colocamos novamente aquele exemplo. Ó, aqui é a semente. Olha o corpo que nasceu aqui. É como se fosse aqui o nosso corpo natural e aqui vai ser ressuscitado um corpo espiritual, totalmente diferente daquele que foi sepultado. Por que Cristo é a primícia dos mortos? Então vamos ver essa pergunta, a resposta para ela. Mas, na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20. Porque foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Essa é a resposta. Jesus não foi o primeiro a ressuscitar. Ele mesmo já havia ressuscitado a Lázaro, né, e outras pessoas. Lá no Antigo Testamento, os ossos do profeta Eliseu, quando um homem que foi sepultado na sua sepultura bateu o seu corpo nos ossos do profeta Eliseu, este homem foi ressuscitado. Então já aconteceu ressurreição em outros tempos, antes da ressurreição de Jesus. Porém, essas pessoas morreram de novo. Mas Jesus não. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Por isso ele é chamado de primícias dos que dormem. As primícias a serem ressuscitados daqueles que morreram e nunca mais ele vai morrer. Um enigma a ser decifrado. Segundo o pensamento pré- e mesotribulacionista, a ressurreição e arrebatamento acontecem antes da grande tribulação. O meso e o pré-tribulacionista pensa que a ressurreição dos mortos e o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Então, a gente precisa já colocar uns pontos. Tanto a ressurreição quanto o arrebatamento são os meios de nosso corpo ser glorificado. Correto? É isso que a Bíblia vai nos informar. E o arrebatamento, ele é após a ressurreição. Lá em 1 Coríntios e também Tessalonicenses, vai deixar isso claro, que o arrebatamento só acontece após a ressurreição dos mortos. Eu vou estar lendo esse enigma aqui da ressurreição e do arrebatamento, e os irmãos prestem bastante atenção na linha de pensamento pré-tribulacionista e mesotribulacionista, que acaba ficando sem razão de ser. Porque nós entendemos que a ressurreição e o arrebatamento acontecerão no final da grande tribulação. E nessa ordem, primeiro ressurreição e depois arrebatamento. Vamos agora ao enigma. Ressurreição. Se só há uma ressurreição para glorificação, como será glorificado aquele que ficar na grande tribulação
e aceitar Jesus, mas for morto na grande tribulação, se a ressurreição para a glorificação já teria acontecido antes da grande tribulação? Parece um pouco confuso, mas tem muita lógica nesse pensamento. Ou seja, o pré e o meso pensa que a ressurreição, a primeira ressurreição, vai acontecer antes da grande tribulação começar, ou seja, 7 anos antes de Jesus voltar. Né? Eles já fazem a ideia de que a grande tribulação são 7 anos. Para nós são 3 anos e meio. Mas vamos trabalhar com esse pensamento. Então, para eles vai ser a ressurreição 7 anos antes. Para o meso, 3 anos e meio antes do final de tudo, né? Do final dos 7 anos, segundo o pensamento deles. Então, a Bíblia vai dizer que a ressurreição tem que acontecer primeiro do que o arrebatamento. Então, se a ressurreição aconteceu lá 7 anos antes de Jesus vir, e agora a igreja, ou aqueles que ficaram, estão no meio da grande tribulação, mas alguns se arrependeram. Alguns reconheceram que Jesus é o rei verdadeiro. E aí quiseram permanecer agora a sua fidelidade. Quiseram dar sua fidelidade a Jesus. Mas, por causa disso, foram mortos. Beleza até aí. Foram mortos dentro da grande tribulação. Então, como que estes que foram mortos dentro da grande tribulação, o corpo deles vai ser glorificado? Porque, segundo eles, a ressurreição já aconteceu lá anos antes. Antes da grande tribulação começar. E aqueles, os corpos já foram glorificados. E há uma só glorificação de corpos. Como que este, que foi morto agora durante a grande tribulação, terá o seu corpo glorificado? Não tem como. Não tem como o seu corpo ser glorificado pela segunda vez. Só há uma glorificação de corpos. Assim mesmo, é a mesma linha de pensamento para o arrebatamento. Como que a pessoa que ficou dentro da grande tribulação vai ser arrebatado pelo segundo arrebatamento? Se ele, digamos assim, quis aceitar Cristo durante a grande tribulação, vendo que o povo já subiu antes da grande tribulação, viu que era verdade, digamos assim, e ele agora decide aceitar a Cristo e enfrentar o anticristo. E ele, de repente, está vivo até o final da grande tribulação, mas como ele será arrebatado se o arrebatamento já aconteceu antes da grande tribulação? Então, não há dois arrebatamentos. Da mesma forma que não há duas ressurreições para a glorificação do corpo. Este é o grande enigma que eles precisam resolver. Formas para a glorificação da igreja: pela ressurreição e ou pelo arrebatamento. Quem tiver morto, pela ressurreição. Quem tiver vivo, pelo arrebatamento. Vai ser o seu corpo glorificado. Há quantas ressurreições para a glorificação? Então, o texto vai dizer: então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte, nem nas mãos, e reviveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Esta qual? A ressurreição na qual esses homens foram mortos por negarem a marca da besta, e eles vão participar dessa primeira ressurreição. Ou seja, a primeira ressurreição só acontece após a marca da besta ser imposta na humanidade. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, que é esta aqui. Sobre estes não tem poder a segunda morte, a morte espiritual, o lago de fogo. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Ou seja, estes que vão ressuscitar para reinar com Cristo os 1000 anos. Mas eles só vão ressuscitar porque foram mortos por não aceitar a marca da besta. São esses aqui. Claro que vai ter uma grande multidão junto que vai ressuscitar, mas está aqui esse texto afirmando isso para que nós tenhamos a ideia do tempo.
do tempo da marca e do tempo da primeira ressurreição. Então, repetindo para ficar bem claro, a primeira ressurreição só pode acontecer e também o arrebatamento após a marca da besta estar vigorando no planeta Terra, ou seja, dentro da grande tribulação acontecendo. A primeira ressurreição está diretamente ligada ao momento da grande tribulação, pois foram degolados pela besta. É outro detalhe. Só há uma ressurreição para a glorificação. Na outra, a pessoa está sujeita à perdição eterna, a segunda morte. Há quantos arrebatamentos para a vida eterna? Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqui, já falamos em outros vídeos, essa rapidez aqui de piscar de olhos é a transformação dos corpos e não a subida necessariamente, né, do arrebatamento. Mas a transformação dos corpos é que vai ser no abrir e fechar de olhos. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Aqui o apóstolo Paulo está dando a ordem cronológica das coisas. Quem estiver vivo no tempo em que Jesus abriu os céus e descer, não será transformado, o seu corpo não será glorificado, sem que antes os mortos ressuscitem. Eles têm a preferência, digamos assim, primeiro acontece a ressurreição dos mortos, já glorificados, e depois os vivos também serão glorificados. Mas, como diz aqui, de modo algum precederemos os que já dormem, os que morreram. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro do que os vivos serão glorificados. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então, também ressuscitarão primeiro do que os vivos serão arrebatados. Porque o arrebatamento é junto, tanto dos mortos quanto dos vivos. Se junta os dois grupos e sobe até as nuvens. Não até os céus, até as nuvens. Como diz aqui, ó, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 15, 17. Há um só arrebatamento. Respondendo à pergunta lá de cima, há quantos arrebatamentos para a vida eterna? Um só arrebatamento. Então fica inviável que a pessoa que já tenha acontecido um arrebatamento pré-tribulacional e depois quem aceitou Cristo durante a tribulação ser arrebatado de novo. Não tem como. Teremos supercorpos. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Nosso corpo vai ser semelhante ao de Cristo. Semeia-se em ignomínia, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. 1 Coríntios 15, 43. Superman teria inveja. É uma brincadeira aqui, né? Para dar uma descontraída. Jesus ressuscitou. Procurai entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui. Ressuscitou. Lucas 24, 5, 6. Então que o Senhor possa abençoar a sua vida, que você possa ter tido um conhecimento melhor sobre o corpo que aquele que aceitar a Cristo, aquele que é corpo de Cristo, a noiva de Cristo hoje, terá no grande dia da vinda do Senhor. Jesus Cristo na sua volta. Será glorificado, será um corpo glorioso. Que Deus abençoe a todos. A paz a todos.